Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Amém? Acharam? Eu vou fazer a leitura, peço que você me acompanhe. Diz assim, ó: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Foi orado já, que o Senhor possa ministrar os nossos corações através da palavra. Irmãos, o sofrimento sempre deixa suas marcas. O sofrimento sempre deixa suas marcas. É muito incomum que alguém saia de um sofrimento intenso e saia intacto. É muito difícil. Do mesmo jeito que é difícil você pegar uma taça de vidro e jogar ela no chão esperando que ela vai ficar inteira, é praticamente a mesma probabilidade que você tem de pensar que alguém pode enfrentar o sofrimento intenso, marcante, de forma muito profunda, e que a pessoa sai do mesmo jeito. O sofrimento sempre deixa suas marcas. O ano passado eu li uma frase nas redes sociais que eu achei muito profunda e me incomodou muito quando eu li, e eu pensei nessa frase por um bom tempo. Cheguei a comentar com meu irmão, com meu pai, sobre essa frase. A frase foi encontrada num dos campos de concentração, numa das cidades alemãs. Eu não sei falar o nome da cidade, acho que é Auschwitz, uma coisa assim. E foi encontrado um papel, um bilhete, estava escrito assim nesse papel: se há um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Se há um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. É muito forte. E a nossa reação é falar: meu Deus, né? Que escárnio, que é isso? Essa frase foi escrita por alguém que sofreu profundamente nos anos em que o nazismo imperou na Europa e varreu muitos judeus do mundo, e muita gente sofreu profundamente, perdendo familiares, perdendo entes queridos, perdendo o prazer pela vida. É uma frase de alguém que sofreu profundamente, e nenhum de nós consegue mensurar, nenhum de nós consegue expressar o que tinha no coração dessa pessoa quando escreveu essa frase. Se há um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Então ninguém sai intacto do sofrimento, irmãos. O sofrimento produz marcas, muitas vezes irreparáveis. Algumas vezes as marcas que o sofrimento deixa nas pessoas que sofrem, elas nunca mais podem ser saradas, elas nunca mais podem ser curadas. Às vezes são feridas e cicatrizes que nunca mais vão fechar, vão ficar abertas. A pessoa nunca mais consegue se recompor ao ponto de seguir a vida adiante. E muita gente sofre de diversos sentidos. Muita gente sofre através do luto, perdendo alguém a quem a pessoa ama muito. Muita gente sofre porque recebe abusos. Muita gente sofre
porque recebe discriminação, porque recebe rejeição. Enfim, são inúmeras as situações que produzem sofrimento no coração do ser humano. De modo que se você tiver condição de sentar com alguém e conversar com ele por meia hora, sem querer julgar aquilo que ele diz, você vai sair dali cansado. Você não vai ter feito nenhum tipo de esforço físico, mas você sai dali cansado. Porque a atmosfera emocional, aquilo que ronda a conversa, aquilo que atinge a gente é tão intenso que às vezes você fica quebrado, parecendo que você saiu de um concreto. O sofrimento sempre deixa as suas marcas. E nós já vimos ao longo dessa carta que sofrimento é uma das ênfases do apóstolo Paulo. Aliás, ele escreveu para um povo que estava debaixo de grande sofrimento, de grande perseguição. É uma das palavras mais citadas, usadas pelo apóstolo Pedro. Ele retrata um sofrimento cristão. E ele escreve, mostra como é que esse sofrimento atinge a vida do cristão, que recursos esse cristão tem para enfrentar esse sofrimento, como esse cristão deve olhar e enxergar esse sofrimento. E nesse último capítulo ele retoma novamente esse mesmo assunto, e nós vamos meditar nesse capítulo aqui. Uma primeira lição que nós aprendemos com esse capítulo é a palavra que Pedro deixa aos presbíteros ou aos anciãos, depende da tradução que você tem e lê. A tradução que eu leio, a NVI, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 64, 63, 65, mais ou menos no meio da década de 60. Uma década de muita perseguição, organizada por Nero, um imperador perverso, maldoso, desumano, que tinha prazer em ver o sofrimento do outro, principalmente se o outro fosse um cristão. E Pedro escreve nesse contexto. As igrejas, elas eram domésticas, as igrejas se reuniam em casas, o povo se reunia em casas. Eram reuniões familiares, reuniões com amigos. Não tinha igrejas templos como a gente conhece hoje em dia, eles não tinham essa liberdade. Mas apesar de não terem igrejas templos, eles tinham igrejas. E nas igrejas haviam lideranças. O capítulo 6 de Atos mostra que houve eleição para o diaconato, e elegeram Estevão, Filipe, Prócono, Nicanor e Parmenas e mais uns camaradas lá, 7 diáconos. Quando você lê as cartas de Paulo, especificamente Timóteo e Título, ele fala sobre os presbíteros ou os bispos. Então nós sabemos que apesar de não haver templo, havia sim lideranças estabelecidas nas igrejas. E Pedro agora está falando especificamente com a liderança dessa igreja dispersa que recebe essa sua carta. Ele começa dizendo, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E o faço na qualidade de presbítero. E o que ele fala aos presbíteros? Primeiro ele diz que esses presbíteros, eles fazem parte da vida da igreja. São funções que eram para ser desempenhadas, eram ministérios que eram para ser desempenhados. O presbiterato. Pedro está dizendo, gente, eu estou escrevendo e falando agora com os presbíteros especificamente. E é um presbítero que está falando. Lá no capítulo 1 ele começa dizendo assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 5 ele diz, Pedro, um presbítero. Ele não faz uso do título apóstolo, da função apostólica, mas ele fala agora como alguém que também é presbítero, como alguém que também tem responsabilidades perante Deus com a igreja. O que ele está falando para esses homens? Primeiro ele está dizendo que ele é um presbítero que está escrevendo para presbíteros. Ele diz que ele é testemunha de Cristo. E a palavra testemunha muitas vezes pode significar aquele que dá a sua vida em favor daquilo que viu ou daquilo que ouviu. Não é apenas contar do que ouviu, não é apenas contar do que viu. É também, se for necessário, morrer pelo que ouviu ou pelo que viu. É o famoso mártir. Pedro diz, eu sou um presbítero e sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. A gente conhece a história do apóstolo Pedro. Ele andou com Jesus por 3 anos e meio. Inclusive, nos momentos finais do grande sofrimento de Cristo, ele estava envolvido, porque ele nega Jesus. Pedro, você vai me negar. Não vou, Senhor. Todo mundo pode te deixar, mas eu não te deixo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Senhor, eu sou o último a deixar o Senhor.
e o galo canta e o Pedro nega Jesus. Inclusive, no sofrimento final de Jesus, Pedro é um dos personagens que recebe destaque. Ele está dizendo aqui: eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas também sou alguém que vai participar da glória a ser revelada. Olha a maneira como o apóstolo Pedro enfrenta a vida. Ele sabe que ele sofre, ele sabe que ele é testemunha, ele sabe que ele está escrevendo para um grupo de pessoas que tem funções como as funções que ele tem. Ele sabe que todo mundo está sofrendo, mas ele diz com convicção: eu sou alguém que vai participar da glória a ser revelada. Pedro faz uma alusão a coisas que viriam a acontecer futuramente e que ainda nem aconteceram. Parece que ele faz menção aqui do arrebatamento, do retorno de Cristo, onde os salvos serão recompensados por sua fidelidade, onde os salvos deixarão de ter um corpo sujeito à doença, sujeito ao pecado, sujeito à degradação. Ele está falando dessa glória que vai ser revelada, que ainda não foi revelada. E ele tem certeza de que ele será recompensado quando essa glória for revelada. Aí ele coloca alguns imperativos, algumas ordens. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ele está falando com os presbíteros. Há uma outra tradução que diz: alimentem o rebanho de Deus aos seus cuidados. Percebe a função do presbítero? Uma função muito próxima, muito semelhante à função de um pastor. É a função de pastorear. E o que significa pastorear? Significa alimentar. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o pastor, nada falta, leva por pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a alma, prepara uma mesa na frente dos inimigos, bondade e misericórdia, o cajado protege. Essa linguagem mesmo do Antigo Testamento, do pastor que cuida da ovelha animal, um animal indefeso, um animal muitas vezes sonso, que às vezes não sabe como encontrar os seus próprios meios de sobrevivência. O pastor é aquele que encontra gramas verdes, pastos verdes para a ovelha. O pastor é aquele que encontra águas que a ovelha tem a capacidade de beber. O pastor é quem mantém os animais predadores distantes. O pastor é quem vai guiando a ovelha e quem traz a ovelha para o seu aprisco, no quintal da sua casa, no curral da sua casa. Pastorear é sinônimo de alimentar. E Pedro está dizendo: vocês presbíteros, eu apelo para vocês. É um presbítero que está falando: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Isso aqui me faz lembrar, irmãos, as palavras de Salomão, lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 3. Deus diz para Salomão: Salomão, peça a mim o que você quiser, eu te darei. E Salomão diz para Deus: Senhor, eu quero sabedoria para reinar sobre o teu grande povo. Gente, Salomão é filho de rei, ele é o filho do Davi, ele é o herdeiro natural do trono, ele não está tomando o trono de ninguém. Houveram alguns reis em Israel que não vinham de linhagem real. O homem chamado Jeroboão, que reina no norte, quando as tribos são divididas, ele não era filho de rei, ele era um general do exército que foi separado por Deus para ser rei. Do mesmo jeito que nem Davi era um rei de linhagem real, mas Deus o tornou rei. Mas Salomão é de linhagem real, ele é filho de um rei, ele é o herdeiro natural do trono. Mas ele não se apossa de Israel dizendo: eu quero reinar sobre esse povo. Ele pede a Deus sabedoria para reinar sobre o povo de Deus. É exatamente isso que Pedro está falando aqui. Pastoreiem o rebanho de Deus que estão sob o cuidado de vocês. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 21. João 21. João 21, 15, olha o que diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Disse novamente Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro aprendeu a lição, irmãos. O próprio Jesus falou para ele: Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu povo, o povo que vai ficar debaixo dos seus cuidados, debaixo do seu pastoreio. Pedro agora é um senhor, com talvez 60 e tantos anos de idade, já no final da vida, porque Pedro morre exatamente na década de 60 depois de Cristo, possivelmente nessa grande perseguição. Ao que tudo indica, ele não demorou muito para morrer depois que escreveu as cartas, as 2 cartas que ele escreve. E qual é o conselho, qual é a ordem que ele vai dar aos presbíteros das igrejas dispersas pela região do Império Romano? Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob o cuidado de vocês. Ele continua: não olhem por ele como obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não como um peso, mas sendo alguém vocacionado que exerce a vocação com espontaneidade. Deus quer que a pessoa não sirva por obrigação, mas de livre vontade. Não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Ganância do quê, irmãos? Pode ser a ganância da remuneração, pode ser a ganância do poder, pode ser a ganância da autoridade, pode ser a ganância do destaque. Desde que o mundo é mundo, as pessoas que exercem figuras de autoridade lidam com o poder o tempo todo. O professor lida com o poder na escola. Os pais detêm poder dentro da casa. O policial, que representa a segurança pública, é alguém dotado de poder. O pastor, o líder eclesiástico, é alguém dotado de poder. Seja esse líder o pastor da igreja evangélica, ou o padre da igreja católica, ou qualquer outro representante de qualquer outro segmento religioso. Existem figuras e posições e funções que dão muito destaque e muito poder às pessoas. Pedro está dizendo: vocês são presbíteros, mas não façam isso por ganância, mas sirvam. Jesus tinha ensinado isso, Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino dos céus, o maior é aquele que serve. Ele continua, irmãos. Esse homem tem autoridade para falar disso, ele foi investido por Deus para poder falar disso, é inspirado por Deus para escrever isso aqui. Ele diz: não sejam dominadores os que foram confiados a vocês, mas sejam exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, então o senhor devia pregar um sermão desse numa reunião de pastores, porque aqui só tem o senhor, o pastor Ramsés, o presbítero Marcos, o presbítero Adilson, mais quem de presbítero aqui? Presbítero Vanildo, presbítero José, presbítero Emerson, presbítero Osmar. O senhor devia marcar uma reunião com essa turma e pregar para eles. O que o senhor está pregando para a gente? Isso aqui é uma característica que é posta, colocada aos líderes, mas que precisam ser conhecidos pelos liderados. Como a gente precisa conhecer isso aqui, irmãos? Como que o povo gosta de pastor que decide a vida deles? Pastor, vou pintar a sala da minha casa, conta para mim que cor que eu pinto. Pastor, eu preciso fazer isso ou aquilo, o que o senhor acha que eu devo fazer? Irmãos, por favor, me entendam muito bem. Porque senão vocês podem agora daqui para frente falar assim: eu nem converso mais nem com o pastor Ramsés, nem com o pastor Júnior, porque ele pregou que não é para a gente fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para vocês é que a função que Deus deu ao meu pai, a função que Deus deu a mim, a função que Deus dá aos presbíteros, não faz de nós pessoas que têm capacidade de decidir a vida de vocês por vocês. É completamente diferente uma coisa da outra. Eu posso orientar, eu posso fazer tudo que estão.
Mas as pessoas devem agir de acordo com aquilo que elas conhecem do Evangelho. Porque quando a gente tem uma figura de autoridade, a gente repassa para ele funções que são nossas. A gente joga sobre ele responsabilidades que são nossas. E a nossa costa fica mais leve, o nosso fardo fica mais suave, mas de forma injusta, de forma não correta, de forma imatura. E Deus não chamou o povo dele, Deus não separou a igreja dele para ser um bando de pessoas imaturas que não são capazes de olhar para a palavra e extrair da palavra lições para a sua própria vida diária. Deus teve que levantar Jetro para ensinar isso para Moisés. Moisés, você vai ficar doido desse jeito e vai ficar mal você e o teu povo. Para com isso, Moisés. Leia Êxodo 18. Moisés, separe líderes de 100, de 50, de não sei quantos. Deixa esse povo cuidar do povo e aquilo que eles não puderem resolver, que os líderes tragam a você. É um princípio da palavra de Deus, irmãos. Amém? Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque senão você não é capaz nem de reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Há cristãos, há crentes que não desenvolvem consciência política, e quando eles vão votar, sabe o que eles fazem? Eles perguntam para o pastor, pastor, em quem que eu devo votar? E o pastor fala, aí ele vai e vota. A cidadania que é sua, não é do pastor, não é do presbítero, não é de mais ninguém, é sua. Pastor, desse jeito, então, dá para entender que pastor não tem mais função, não? É isso que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que pastor não tem mais função? Não! O pastor vai fazer o quê? Pastorear o rebanho de Deus. O que é muito diferente de ficar decidindo a vida das pessoas. O que é muito diferente de ficar alimentando a infantilidade das pessoas. Completamente diferente, irmãos. Sabe uma das coisas que a paternidade está me ensinando? Que com o passar do tempo eu preciso ficar menos necessário para os meus filhos? Sabia? Com o passar do tempo eu preciso ficar menos necessário para eles. Sabe por quê? Porque, acompanhe meu raciocínio, quanto mais tempo de vida eles têm comigo, é menos tempo de vida que eles têm comigo. Concorda comigo? Sim ou não? Quanto mais tempo de vida eles têm comigo, menos tempo de vida eles têm comigo. Eu preciso ir fazendo o meu trabalho de pai com tanta graça de Deus, com tanta sabedoria, errando e acertando, de modo que a cada dia eu sempre esteja lá quando eles precisarem, mas que eles vão adquirindo cada dia mais autonomia. Uma vez eu li num livro que falava sobre desenvolvimento humano, e eu achei muito legal. O autor do livro falava assim: você já percebeu que a criança, quando engatia para longe dos pais e não ao encontro deles? O que esse movimento nos ensina, irmãos? Olha como Deus é sábio. O que Deus está mostrando para a gente que não enxerga? Os filhos crescem e depois eles não vão engateando, eles vão andando. Percebe? Não é um filho apenas que está falando, é um filho que é pai, que já precisa lidar com isso. Vamos transportar isso para a relação do pastor com as ovelhas? As ovelhas precisam discernir isso. Irmãos, quando Cristo ressuscita, o véu do templo se rasga. Agora você não precisa de alguém que intermedia a sua ida a Deus. Amém? Amém? Você tem acesso a Deus. Fique escandalizado se você quiser, mas há pessoas que eu pastoreio, vocês, que conhecem a Deus muito mais do que eu que sou o pastor. Que coisa doida, né? Era de se esperar que o pastor fosse aquele que tivesse maior comunhão com Deus, o cara que está mais perto de Deus. Não, porque não é a função que aproxima ninguém de Deus, é o coração. Você tem acesso livre a Deus. Você precisa do pastor Ramsés, do pastor Júnior, os anos vão se passar, vão vir outro ou outros, e enquanto a igreja estiver por aqui, os pastores estarão por aqui.
sejam esses ou outros, você sempre vai precisar ser pastoreado, porque a ovelha precisa de um pastor. Mas a gente precisa crescer, irmãos. E a gente precisa crescer para identificar aqueles que não são pastores de Deus, aqueles que agem com domínio, com ganância, aqueles que não são exemplos, aqueles que impõem, aqueles que não pastoreiam com amor, mas por obrigação. A gente precisa reconhecer isso. A não escolha é uma escolha. Quando você escolhe não fazer nada pelo Evangelho, você já escolheu não fazer nada pelo Evangelho. Não fazer é fazer. Quando você não luta pelo Evangelho genuíno, você está financiando, apoiando esse Evangelho mentiroso que as pessoas ensinam e pregam. Quando você não abre a sua boca para falar do Evangelho que é verdadeiro, de algum modo você está dando voz para aqueles que não são de Deus e que dizem que aquilo que eles dizem é de Deus. Em outras palavras, para ser bem simples, a omissão é uma ação. Então nós precisamos conhecer isso. E Pedro está dizendo, pastores, presbíteros, bispos, anciãos, pastoreiem o rebanho de Deus que estão sob o cuidado de vocês. E depois tem uma promessa, versículo 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Naquele grande dia haverá recompensa para cada cristão, irmãos. Para cada cristão. Houve uma vez que, isso deve ter uns 4 anos atrás, eu estou no 7º ano do pastorado, eu estava acho que lá pelo 3º, 4º ano, o pastor Altair Mateus foi pregar num culto de aniversário em Sorocaba. E o pastor Altair Mateus tem acho que 40 anos de pastorado, ou um pouco mais, ou quase 40, um pastor bastante experiente. E ele falou uma coisa que eu guardei aquilo na memória e aquilo não sai da minha mente. Ele perguntou para a igreja, a igreja estava fazendo 38, 39 anos, uma coisa assim, anos de aniversário. Ele perguntou para a igreja, vocês têm noção de quantas pessoas já passaram por aqui e ouviram a mensagem do Evangelho? Ninguém soube dizer, é lógico, né? Assim como vocês não sabem dizer quantas pessoas já passaram por essa igreja. A nossa tendência é resumir a igreja aquilo que a gente vê. A gente se esquece daqueles que já passaram por aqui e que partiram para Cristo, mas que conheceram Cristo aqui. Entende? É isso que ele estava dizendo. Aquilo ficou guardado no meu coração. Porque para nós pastores, quantas vezes nós lidamos com a sequidão, com a improdutividade. Aquilo que um pastor enxerga, irmãos, eu tenho plena consciência que as pessoas enxergam como membros, não como pastor. Eu tenho plena consciência disso, é diferente a visão. O membro é aquela pessoa que se doa pela igreja, é lógico que ele se doa pela igreja. Mas o pastor é aquele que se doa pela igreja, mas pastorear a igreja é um trabalho para o pastor, é diferente. É diferente ver a improdutividade, é diferente ver o não crescimento, é diferente ver os problemas que... É diferente, é muito diferente, a perspectiva é diferente. Há alegrias inúmeras, que às vezes as palavras não são suficientes para expressar, como por exemplo, batizar alguém, apresentar uma criança, ver crianças que se tornam adolescentes, adultos, fiéis ao Senhor, ver pessoas que falecem debaixo do seu pastoreio, mas que você vê o bom testemunho. Há alegrias inúmeras no pastorado, inúmeras, mas há tristezas inúmeras. Mas Pedro deixa aqui uma palavra de esperança para aqueles homens. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Paulo fala disso, em Deus o vosso trabalho no Senhor não é? 1 Coríntios 15, 58. O seu trabalho no Senhor não é vão. Amém? Leia a palavra, entenda aquilo que a palavra ensina, porque isso é saúde para a nossa vida. Amém, irmãos? Depois ele dá uma palavra aos jovens. Ele falou aos presbíteros, ele fala aos jovens agora. Versículo 5, ele faz um link. Da mesma forma, que forma? Você precisa entender o que foi dito antes. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros.
Da mesma forma que os pastores terrenos são sujeitos ao Supremo Pastor, vocês jovens sejam sujeitos aos mais velhos, aos anciãos, aos presbíteros, aos líderes. É isso que ele está dizendo. Eu, como pastor, sou sujeito ao Supremo Pastor. Qualquer pastor é sujeito ao Supremo Pastor, que é Cristo. Da mesma forma, a igreja deve estar sujeita aos seus líderes. E sujeição não é escravidão, é sujeição. É submissão, é estar debaixo de uma mesma missão, de um mesmo propósito, de um mesmo ideal. Pedro diz, além de serem sujeitos, além de se sujeitarem, melhor dizendo, sejam também humildes, uns para com os outros. Ou seja, a humildade deve ser uma virtude recíproca. Você é humilde comigo, eu sou humilde com você, nós devemos ser humildes uns com os outros. A Escritura fala disso o tempo todo. Paulo fala disso em Romanos 12. Não pense de você mais do que você convém pensar de você. Tem os outros como maiores do que você. Paulo fala disso em Romanos 12. Em outras cartas isso é reapresentado novamente. Aí Pedro aqui cita um versículo de Provérbios, Provérbios 3:34. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso aqui é um princípio para Deus. O que Deus fez com Nabucodonosor? O que Deus fez com Davi quando ele faz um censo em Israel para saber qual é o tamanho do seu exército? O que Deus fez com tantas pessoas que ao longo da história se exaltaram? Ele as abateu. Essa é a palavra bíblica. Tem uma linguagem do Antigo Testamento que Deus fala algo mais ou menos assim, que ele ia fazer o nariz da pessoa se voltar ao pó, ao chão. Em sinal de rendição mesmo, de sujeição, humilhação. Pedro está dizendo, vocês, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Todos vocês, jovens e mais novos, sejam humildes uns com os outros, porque Deus não se agrada de quem age com orgulho, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, é para haver humildade entre os irmãos, mas é para haver humilhação diante de Deus. É isso que Deus requer do povo dele, irmão. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu vou ouvir, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Deus tem capacidade, Deus tem patente para falar para as pessoas se humilharem, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é soberano. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele os exalte. O tempo todo Pedro retoma a vida de Cristo. Cristo não foi da manjedoura para a ascensão aos céus, não. Da manjedoura ele viveu 33 anos, sendo homem de dores, experimentado no sofrimento, sofrendo rejeição, sendo desacreditado, sendo negado, traído, deixado pelas pessoas, para que no tempo devido ele pudesse ser exaltado. Deus trabalha muito com processos. Lembra do ditado que não dá para colocar o carro na frente dos bois? Isso funciona com Deus. Deus não é a favor de colocar o carro na frente dos bois. Primeiro ele leva o povo para caminhar no deserto 40 anos, depois ele leva o povo para a terra prometida. Primeiro ele leva Moisés para ficar 40 anos no esquecimento lá nas terras de Midian, para depois fazer de Moisés o libertador para Israel. Deus age assim, porque nessa maneira que Ele tem de agir, é que Ele pode proporcionar para nós condições de crescermos.
Então o texto está dizendo, se humilhem debaixo da mão de Deus. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que legal esse versículo, irmãos. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não ficou muito claro para mim se daqui para frente ele está falando especificamente com jovens ou com os jovens e com os presbíteros. Porque ele fala de ser humildes uns com os outros, depois ele vai descrevendo, mas ele já não está mais falando, sendo claro, pelo menos na minha percepção. Eu não consegui identificar se ele está falando exatamente para os jovens ou para os presbíteros. Eu tenho a impressão de que ele está falando para os dois. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus é muito sábio. Ele não nos proibiu de sentir ansiedade. Por que será que ele não nos proibiu de sentir ansiedade? Porque não é possível. Ansiedade é uma coisa que faz parte da vida humana, irmãos. É um modo de ser. Por isso que ele falou, já que vocês são ansiosos, o que vocês devem fazer com a ansiedade? Lancem sobre... Ele não deu proibição, não fique ansioso. Ele nos formou, ele nos fez, ele sabe que nós somos ansiosos. E sabe o que é ansiedade? De forma bem simples. Numa perspectiva diferente, né? É aquela angústia que a gente sente por não ter o poder que a gente acha que tem. Por que eu fico ansioso com a semana que começa amanhã? Vamos colocar que começa amanhã. Porque eu estou aqui hoje, eu não estou no amanhã. O amanhã é para mim uma incerteza. Eu não sei o que acontece no amanhã. Então, o que me resta diante do amanhã? Ansiedade. Ansiedade diz para mim que eu não sou poderoso como eu gostaria de ser. Aí eu fico pilhado. Me diga, alguém que não é ansioso nesse mundo, nessa terra? Há pessoas que adoecem ansiedade, é o que é diferente. Mas ansioso, viver com ansiedade, faz parte da nossa vida. O que nós devemos fazer na perspectiva do apóstolo Paulo, que é a linguagem do evangelho? Lancem sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lembra de Mateus capítulo 6? Por que vocês estão preocupados com a vossa vida? Você não pode aumentar um covo da sua altura? Olha para os campos, para os lírios, para os pássaros. Não são vocês pessoas com muito mais valor do que os lírios e os pássaros? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pedro está seguindo a mesma perspectiva, irmãos. Então, quando ele vai falar aos jovens, ele fala de sujeição. Como a gente precisa disso, irmãos? Sujeição é o reflexo de um coração convertido. Sujeição é a expressão de que nós nos vemos como servos, não como senhores. É por isso que é difícil ser sujeito a alguém. Como nós precisamos disso no ambiente da família, como nós precisamos disso no ambiente da igreja, como nós precisamos disso nas relações de trabalho, de amizade, de todas as maneiras, todos os tipos. Sujeição não é escravidão. Sujeição é uma correta compreensão de si mesmo. Lembra do ditado? Se todo mundo quiser ser cacique, como é que fica a tribo, gente? Se todo mundo quiser um cachimbo para ficar fumando e quiser mandar, como é que fica o negócio? Quantos caciques tem numa tribo? O mundo que Deus cria é um mundo organizado. O mundo que Deus cria é um mundo que segue padrões, que segue regras, mais padrões do que regras. Isso aqui é uma regra de convivência social cristã, sujeição. E sujeição não é anular aquilo que você pensa.
O evangelho não sufoca a individualidade das pessoas, ele resgata a individualidade das pessoas. Mas resgata de modo saudável a partir da cruz de Jesus. A partir da cruz de Jesus não há mais superioridade de ninguém a ninguém. Há uma correta compreensão que cada um tem de si mesmo. E quando cada um compreende a si mesmo como é, enxerga os outros como maiores. Pedro está dizendo, sujeitem-se, nós precisamos disso, irmãos. Pedro está falando, sejam humildes uns com os outros. Os nossos problemas, eles resultam do fato de que a gente vive a partir da queda e não da redenção de Jesus sobre a nossa vida. A gente vive reproduzindo aquilo que é consequência de Gênesis 3. O pecado entrou no mundo e fez do mundo e fez da vida humana um caos. Só que para quem está em Cristo é nova criatura. Luta grande contra a velha natureza? Sim! Mas a velha natureza não reina mais sobre quem nasceu de novo. Se a velha natureza não reina mais sobre nós, por que a gente age como a gente age? Por que as nossas últimas decisões parecem-se mais com um homem caído do que com um homem redimido? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos refletir isso a respeito da nossa própria vida, do nosso próprio coração. Nós precisamos nos humilhar perante Deus. Tem gente que é tão soberbo que nem diante de Deus se humilha. Que coisa absurda. Fica igual o galinho Zé, com o peitinho estufado assim, na frente de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade. O que você está fazendo com as suas ansiedades? Estou conversando com ela sobre as pessoas, pastor, não tem problema, está certo também. Mas não deixe de conversar acerca delas com Deus primeiramente. Primeiramente. Já disseram que Deus foi muito sábio, porque Deus deu para nós uma boca e 2 ouvidos, né? Então a gente deve falar menos e ouvir mais. Olha que coisa boa. Os crentes precisam aprender isso ainda. Mas perante Deus nós precisamos lançar a nossa ansiedade, irmãos. E há um terceiro ensino. Pedro fala sobre um apelo à vigilância. Ele fala que Satanás é o nosso inimigo e anda como um leão ao nosso redor, procurando alguém para tragar. Olha que imagem forte. Pedro usou exatamente a imagem do leão. Um animal que quando ataca, o ataque dele é mortal, certeiro. Não tem jeito. O ataque de um leão é o ataque de um leão. Não tem o que você fazer. Pedro compara, ele usa essa figura, essa metáfora para falar: o diabo está ao redor de vocês como um leão, rugindo, procurando alguém para tragar, para devorar. Jesus deixou muito claro que Satanás é o inimigo das nossas almas. Paulo falou disso, a nossa luta não é contra a carne, não é eu contra o Jonas, não é eu contra o Marcos, a minha luta é contra potestades, contra principados. O evangelho é muito claro, a luta do cristão é a luta contra a carne, o mundo e o diabo. Carne, não a carne dos outros, a minha carne, é a minha luta contra a minha humanidade caída, é a minha luta contra Satanás, é a minha luta contra o mundo, o sistema distante de Deus, separado de Deus. E aqui Pedro está falando, Satanás está como um leão rugindo. O que vocês fazem? O que vocês devem fazer? Versículo 9, resistam-lhe. E como é que se resiste? Permanecendo firmes na fé. Pedro está dizendo, gente, não pense que não sofram tanto a dor de vocês ao ponto de vocês não enxergarem mais a dor dos demais que sofrem também. É isso que Pedro está dizendo. Não pense que o mundo se resume na sua dor. Olha ao redor, olha quanta gente sofrendo dores
semelhantes às suas, ou talvez maiores. Ou esqueça essa ideia de medir maior, menor. Pense que estão sofrendo, pronto. É um apelo à vigilância, irmãos, nós precisamos entender isso. Satanás está ao redor dos crentes, ao redor da igreja. Cristo já decretou a vitória dele sobre o mal, Cristo já decretou a nossa vitória sobre o mal, a vitória dele é a nossa vitória. Sabe o que nos resta? Permanecermos firmes na fé. Nos resta permanecermos firmes na fé. Não nos resta deitar num berço e esperar Jesus voltar. Nos resta permanecermos firmes na fé. Combater o bom combate. Lutar essa guerra com a graça de Deus, não com a nossa força. Reconhecer que muitas vezes nós perdemos batalhas, mas a guerra está ganha. Nós fraquejamos, mas a força que precisamos não vem de nós, vem de Deus. Deus capacita-nos, Deus nos ajuda. E Pedro faz um apelo à esperança no final. Do versículo 10 ao versículo 14, nós temos a conclusão da carta. Ele termina dizendo: o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pedro aqui contrapõe a vida terrena à vida eterna. O que ele fala relacionado à vida eterna? Ele diz: o Deus da graça chamou vocês por uma glória que é eterna. Depois de terem sofrido por pouco tempo, olha o que Pedro fala. Lembra que ele disse no capítulo 1 que ele está escrevendo para crentes dispersos? Dispersos são aqueles crentes que tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que sair de Israel, porque não tinha mais moradia, porque não tinha mais residência, eles tiveram que mudar, eles tiveram que migrar para vários lugares do mundo da época, do Império Romano, em busca de vida, de emprego, de sobrevivência. Isso remete ao Antigo Testamento, ao fato de que os patriarcas, eles eram peregrinos e dispersos numa terra estranha. Pedro está dizendo: gente, vocês são peregrinos, vocês são dispersos, e o sofrimento de vocês dura por pouco tempo, mas o que resta para vocês é uma glória eterna. Irmãos, não se compara sofrimento por pouco tempo com glória eterna. Não se compara. O que Pedro está dizendo para esse povo é o seguinte: eu não posso dizer para vocês que vocês não vão sofrer mais. Só posso dizer para vocês que o sofrimento é real e que o sofrimento dura por pouco tempo, mas os crentes em Jesus viverão uma glória eterna. É isso que Pedro está dizendo. Ele se fundamenta no quê? Ele se fundamenta na graça. Ele está dizendo: é o Deus da graça. Ele fala de paz. A ele seja o poder para todos sempre, amém. No versículo 12 ele diz assim: com a ajuda de Silvano eu escrevi resumidamente, encorajando a vocês que testemunhem a verdadeira graça de Deus, mantenham-se firmes na graça de Deus. Em poucos versículos ele fala da graça abundantemente. É a graça que nos ajuda a permanecer firmes, é a graça que nos dá sabedoria, é a graça que nos ilumina a mente para entender que essa vida é passageira, terrena. E no versículo 12 parece que ele dá a razão principal pela qual ele escreve essa carta. Ele diz assim: com a ajuda de Silvano ou Silas, possivelmente aquele Silas que foi companheiro de Paulo, da prisão. Silas ou Silvano, a quem considero o irmão fiel, eu escrevi resumidamente. Aí vem a frase a seguir: encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Parece que esse é o propósito principal do apóstolo aqui. Ele fala do sofrimento, e diante do sofrimento ele diz para aqueles crentes: mantenham-se firmes na graça de Deus. Para que vocês mantenham-se firmes, eu encorajo vocês, dando testemunho de que essa graça é verdadeira. Aí ele diz: saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Pedro deixa para nós aqui um apelo de esperança, irmãos.
Pastor, a minha vida está sofrendo, eu não aguento mais. Viver para mim é o pior dos pesadelos, eu não tenho nem prazer na vida mais. Já não aguento mais. Se Pedro pudesse conversar com você, ele ia falar para você, meu irmão, isso aqui dura por pouco tempo. Há uma glória eterna esperando vocês. Amém? Enquanto isso, lancem sobre ele toda a ansiedade que vocês têm e creiam que ele é Senhor da vida de vocês. Amém? Feche os seus olhos, assentado mesmo, vamos orar.